Boa noite. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos e com cada família que aqui se encontra representada, amém? É uma honra para mim estar participando dessa série de mensagens Fé para Viver, porque foi através do livro de Romanos, que é conhecido por ser um livro que transforma tantas vidas, que eu decidi me dedicar a estudar o Evangelho e a Palavra de Deus. Foi através de um devocional, por meio do Espírito Santo, que foi tirando todos os dogmas religiosos que haviam em mim e me mostrando o verdadeiro Evangelho, que eu decidi me aprofundar nesse Evangelho. E decidindo me aprofundar, Deus decidiu me chamar para pregar a sua palavra, amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Romanos, capítulo 6, versículo 15, nós vamos estar lendo do 15 ao 23. Romanos foi chamado o mais magnífico documento teológico já escrito. Nessa carta, Paulo explica as boas novas, a máxima revelação de Deus ao mundo por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Paulo reflete sobre a condição humana, sobre o significado de nossa vida na terra e sobre nossa esperança no mundo por vir. E ele nos leva repetidamente de volta aos princípios da verdade de Deus, revelada em Cristo Jesus, e nos ensina a lidar com os problemas, fracassos e conflitos que caracterizam nossas vidas nesse mundo. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que, se tornando escravo daquilo que escolhem obedecer, podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça? Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender disso tudo, pois a natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à justiça, à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam a fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos rapidamente, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai querido, para lhe pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações com a Tua palavra, que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que necessitamos, que Sua palavra venha penetrar em nossos corações como flecha. É o que te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos meditar no tema da mensagem que é a fé que nos faz andar em santidade. E enquanto eu estava estudando o capítulo 6 e o capítulo 7, que me foi proposto para trazer a mensagem, me veio o seguinte questionamento: o que é santidade? A resposta para essa pergunta eu encontrei no próprio texto, nos versículos 19 e versículo 22 no texto sagrado, que fazem menção à santidade, a santo e santidade respectivamente. E se nós nos aprofundarmos na semântica dessas palavras, encontraremos a palavra original do grego agiasmo, que traduzido quer dizer santidade, dedicação a Deus, tanto em fidelidade a Ele como em serviço ativo. Inclui a ideia de desenvolvimento de uma vida agradável a Deus, na qual a santificação é o alvo e o resultado, o que é possível por meio da obra de Jesus Cristo e de seu Espírito. Essa é para nós, no tema de hoje, a definição de santidade. E eu queria já entrar no primeiro tópico,
que eu intitulei de Você Tem uma Escolha. E, estudando Romanos, eu comecei a lembrar de um filme que fez muito sucesso, eu não lembro qual foi o ano que lançou, eu não sei se os irmãos já viram, um filme chamado Matrix. Matrix, no seu primeiro filme, aparece um general de Zion chamado Morfeu, e ele vai em busca do que eles chamam de ser o escolhido. E eles encontram esse escolhido, que, se eu não me engano, foi o Keanu Reeves que fez, e ele oferta duas possibilidades a esse jovem. Ele diz: você está vivendo uma vida que é controlada por um arquiteto, onde nada disso que você está vivendo é real. Você está sendo controlado pelos programadores de Matrix. Então, ele estende a mão e oferece duas pílulas, uma azul e uma vermelha. Uma, ele recusaria a proposta de Matrix, ele voltaria a ser quem ele era, ele deitaria na sua cama e não se lembraria do que havia acontecido e seguiria a sua vida da forma que continuou até aquele momento. A outra, ele aceitaria entrar em Matrix e ele lutaria pela liberdade de Matrix contra o sistema do arquiteto. E por isso eu coloquei hoje esse primeiro tópico, você tem uma escolha. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre no versículo 16. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece a alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. Oferecemos como sacrifício sobre algum altar. Servimos todos alguma coisa ou algum fator primordial. Para nós, essa coisa se torna Senhor e nós os seus escravos. Queridos, eu estava lendo um livro de Rebecca Piper e ela traz uma mensagem a respeito desse tema. O que quer que nos controle é o nosso Senhor. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação é controlado pela aceitação. Não nos controlamos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. E eu quero perguntar para vocês nessa noite, quem é o Senhor da vida de vocês? Porque no mundo em que vivemos hoje, podemos ver hoje a juventude buscando ser likes na internet em todo momento, pessoas buscando fama, sucesso, dinheiro, e eles vivem, e eles são escravos dessas coisas. Mas nós, por intermédio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, temos a escolha de ser liberto por meio do seu sacrifício. E eu te pergunto, quem é o seu Senhor nessa noite? Entenda, irmãos, nos oferecemos aquilo que buscamos como o nosso bem maior na vida, seja poder, seja aceitação, seja alguma causa. Então, o que Paulo está nos dizendo é que nos tornamos escravos disso, seja o que for. E eu trago novamente a lembrança do filme e eu te pergunto, qual é a pílula que você quer tomar? Quem é o Senhor que controla a sua vida? Quem é aquele que te conduz à santidade ou à morte? Essa escolha está em nossas mãos. Precisamos olhar para dentro de nós e compreender que o fato de estarmos escolhendo, ou seja, o que estamos buscando como prioridade em nossas vidas, o que está no centro de nossas vidas, ou melhor, o que está no centro de adoração de nossas vidas, é a pergunta que devemos fazer todos os dias. O que estamos buscando, o que a gente coloca no altar de nossas vidas? Eu não sei se é aquela promoção que você tanto busca, que para você chegar lá, talvez você tenha que passar por cima de alguém, quebrando talvez algumas leis morais que devemos ter. Eu não sei se é a sua família que está no centro da sua vida, mas ela pode se tornar um pequeno Deus para você. Eu não sei se são seus filhos, seus casamentos, eu não sei se é o dinheiro, a fama, o sucesso. Eu te digo, esteja aberto para colocar Jesus Cristo no controle da sua vida, que Ele venha a ser o centro da sua vida, amém? Pois é muito fácil nós colocarmos as coisas como prioridade. Talvez vocês não estejam buscando poder ou aceitação, mas o que está buscando está dominando você, com o seu senhorio, está te desviando da graça de Deus, que já nos foi revelada por intermédio de Cristo Jesus. Na verdade, Paulo está nos demonstrando que existem apenas dois tipos de categorias de escravos. Podemos ser escravos do pecado ou escravos da obediência de Deus. E novamente eu te pergunto, trazendo o filme, qual pílula você quer tomar?
Você quer continuar permanecendo sendo escravo do pecado? Ou você quer ser escravo da obediência de Deus e viver uma vida em santidade, numa maneira que Ele vai moldando o seu caráter, à medida que você vai caminhando com Cristo, o Espírito Santo vai te transformando. Com isso, eu quero já entrar no segundo tópico. E eu quero falar um pouco sobre ser escravo do pecado. Ser escravo do pecado é estar mesmo sujeito à escravidão, pois, de fato, ele nos conduz à morte. E eu quero trazer a definição do que é pecado. Pecado, na sua definição pela teologia, é errar o alvo estabelecido por Deus para o homem. Pecamos por pensamentos, atitudes e palavras. A única maneira de compreendermos a graça que nos faz andar em santidade é iniciar o exame da escravidão do pecado. Não existe evangelismo verdadeiro sem a doutrina do pecado. E, por semelhante modo, sem a compreensão do que seja o pecado. Não quero ser injusto, mas os evangelhos que estão pregando por aí muitas vezes dizem: venha para Jesus, oferecendo como se ele fosse um mero amigo. Alguém que você tem acesso, que você coloca na sua prateleira, quando você tem necessidade, você vai lá e tira, e você usa, e depois você guarda, dando um pouco apenas da sua parte da sua vida. Oferecendo aos homens uma maravilhosa vida nova, mas sem antecedente da convicção do pecado. Esse não é o evangelho que Jesus pregava, e esse não é o evangelho que Paulo estava pregando na igreja de Roma. Porque a compreensão do pecado nos leva a perceber a absoluta necessidade de um poder maior que nos liberte da escravidão do pecado. Reconhecer a pecaminosidade do homem nos direciona a recorrer a Cristo e a depender dele. Faz o homem perceber que, sem Cristo, nada podemos fazer. Devemos, primeiramente, compreender a essência, a sua natureza, como também as suas consequências. Não devemos negar e duvidar que um ponto de vista inadequado do pecado é a principal causa da falta de santidade e de santificação. E, na verdade, da maioria dos ensinos errados acerca da santificação. Dr. Martin Lloyd Jones fala o seguinte a respeito de sermos escravos do pecado: o pecado foi a causa de tudo, e o pecado é algo que só pode ser solucionado conforme foi solucionado por Cristo, não havendo alternativa. Irmãos, Cristo morreu na cruz por nós, amém? Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, amém? O pecado fez Cristo suar sangue no Getsêmani, não porque ele estava com medo da morte, não porque ele estava com medo de passar pelos açoites e pelas tribulações que ele passaria. Ele suou sangue porque ele sabia que, ao tomar o cálice do juízo de Deus que estava direcionado a nós, haveria pela primeira vez na eternidade o que os teólogos chamam de separação cósmica. A primeira vez que o Filho estaria distante do Pai, porque o Pai é justo e ele não compactua com o poder do pecado. Jesus não era pecador, ele se fez pecador por nós. E isso fez suar sangue, isso fez transbordá-lo, e isso fez deixá-lo em extrema agonia, amém? Entenda, irmãos, o pecado que em mim e em vocês é algo que levou o Filho de Deus a sofrer no jardim no Gólgota. Obrigou a suportar toda a agonia e todo o sofrimento que ele foi sujeito. E, finalmente, foi a causa da sua morte na cruz. Isso é pecado. O que Martin Lloyd Jones estava dizendo é que o homem ele não entende na essência o pecado. Porque se nós tivéssemos entendido na essência, nós não pecaríamos. Porque sabemos que o pecado foi o que levou o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, à morte de cruz. Porque sabemos que ele morreu como unigênito, ressuscitou como primogênito, mas foi para nos livrar do poder do pecado e para que a gente não pecasse mais, e é isso que Paulo está dizendo nessa carta aos Romanos, amém? Igreja, convém que concebamos tudo isso em termos do Filho de Deus e do que o pecado significa para ele, e como isso influi sobre a sua vida e o seu ministério, amém?
Eu vou estar já entrando no tópico 3, escravos da obediência. O fato de nós, por meio da graça de Jesus Cristo, não estarmos sobre a lei de Adão, pode parecer nos dar liberdade e licença para negligenciar uma vida dedicada a Deus, que tem a santidade como alvo e resultado. Contudo, Paulo estava negando isso em sua carta à igreja de Roma. Muitas das vezes as igrejas têm medo de pregar sobre a graça de Deus, porque pode trazer a compreensão de uma liberdade com libertinagem. A graça de Deus está sobre a minha vida, eu já não sou mais pecador, então eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero, e esquecendo que há um compromisso sobre as nossas vidas, que é a santificação por intermédio de Cristo Jesus. O reino da graça em Cristo foi projetado para propiciar uma vida justa. A liberdade da graça é a liberdade no tocante a ser escravo do pecado. E, portanto, para a obediência, o serviço de Deus. Não se trata de uma liberdade para se submeter voluntariamente à escravidão do pecado. Hoje, irmãos, nós estamos livres para servir a obra de Cristo, por meio da graça de Deus. Era exatamente o que Paulo sentia e confiava e cria plenamente nessa mensagem. A graça que pode transformar um homem, a graça que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do reino do seu amor. Eu não obedeço às leis de Deus porque eu tenho que fazer, que é uma responsabilidade religiosa sobre a minha vida ou sobre o compromisso que eu assumi com Deus. Eu não cumpro por conta dessas coisas. Não prego porque me é imputado como regra de um culto religioso. Não venho aos cultos porque sou membro de um grupo fechado, que vem apenas como consumidor de um culto religioso. Simplesmente porque eu dizimo ou porque a minha família era uma família de cristãos e eu fui criado no Evangelho e eu não venho por conta disso. Eu venho porque a graça e o amor de Deus me alcançou por intermédio da cruz. Logo, esse amor transbordou dentro de mim, ao ponto de transbordar, e o meu desejo é que esse amor possa mudar a vida de outras pessoas, assim como tem mudado a minha vida e a vida da minha família. A escravidão a Deus começa no nosso novo nascimento, quando a graça de Deus nos capacita a abraçar o Evangelho no coração, mudando nossa motivação e nosso fator primordial, resultando em uma completa transformação de vida. Pois ser escravo de Deus nos leva à justiça, nos leva ao amor, nos leva à alegria, nos leva à paz, ao autocontrole e à bondade. Pois a graça nos libertou da lei, e a lei era o poder que governava a antiga era da aliança. Agora, nós que cremos que somos governados sob o poder de Cristo Jesus, mas ainda há em nós duas naturezas. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei que dentro de mim, eu amo a lei com todo o meu ser e toda a minha força, mas também há em mim uma natureza humana que me faz pecar. Paulo tinha essa consciência de que havia dentro dele duas naturezas, o Espírito Santo de Deus e a sua natureza carnal, que muitas das vezes fazia com que ele agisse da forma que ele não queria agir, que ao ponto de ele declarar, miserável homem de que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que tanto ele desejou não fazer, esse sim ele fazia. Para ilustrar o que Paulo está dizendo e o que eu acabei de dizer, existe um livro de John Bevere, eu não sei se essa é a pronúncia certa, mas se não for, é quase isso, chamado Kryptonita. Quem não leu, eu faço a minha indicação. E ele faz uma ilustração acerca de um super-herói muito famoso,
John Bevere fala a respeito do Superman. Quem aqui conhece Superman? Todos conhecem Superman? Superman ou Super-Homem? E ele fala que ele faz essa comparação entre o cristão e o Super-Homem. Ele diz: o Super-Homem tem poderes especiais. Nós também temos por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz: o Super-Homem não é deste mundo, é de Krypton. E a Bíblia diz que nós também não somos desse mundo. Por isso que o mundo nos odeia tanto. E ele diz: só existe uma coisa capaz de deter o Superman, que é uma pedrinha do seu próprio planeta Krypton, que eles denominam, que é o título do livro, Kryptonita. Apenas essa pedrinha, se aproximando do super-herói, tira todo o seu poder e o transforma em um homem comum. Para nós também existe uma kryptonita chamada pecado. À medida que vamos flertando com o pecado, nós vamos nos afastando do princípio que Deus escolheu para que vivêssemos. À medida que flertamos com o pecado, não vamos percebendo o perigo que corremos todos os dias, até que ele se transforme em morte para nós. Assim como o Superman, a nossa kryptonita é o pecado. Assim é o pecado para nós, meus irmãos. Viver o pecado é sair do caminho de santidade e serviço que Deus preparou para nós. Logo, não alcançamos a intimidade necessária para o nosso relacionamento com Deus. E para concluir, Paulo parece estar dizendo que, se você é capaz de enxergar essas coisas, pensar nelas e ainda assim pecar, está demonstrando que não entende o Evangelho e que sua velha natureza não foi crucificada, nunca foi crucificada, que ainda pensa na vida e encara do jeito antigo. Vemos, então, que o Evangelho nos dá um incentivo novo e diferente para uma vida piedosa, em relação àquele que tínhamos quando estávamos debaixo da lei da salvação. Agora, no entanto, sabemos que Jesus morreu por nós a fim de que não pecássemos. Quando compreendemos o propósito da morte de Cristo e pensamos nisso com gratidão, descobrimos um novo incentivo para sermos santos, para vivermos em santidade. Ansiamos por ser aqueles que se apresentaram a Deus e amamos sê-los, porque sabemos que somos vivificados entre os mortos. E eu quero te fazer, para finalizar, um convite. Eu peço que você faça a escolha. Você quer continuar vivendo na natureza do pecado, aquela que te conduz à morte? Ou você quer obedecer às leis de Deus e ser um escravo de Cristo? E assim como eu preguei no domingo passado, de manhã, participar alegremente do sofrimento de Cristo. A escolha é sua, meu irmão. Vamos orar. Eu já convido o Ministério de Louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em família, para juntos louvarmos e bendizermos o seu nome. Que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações, que o Senhor possa estar falando e dando continuidade àquilo que o Senhor tem falado essa noite. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um, nos dê uma semana abençoada, que o Senhor possa estar tomando providência em todas as nossas vidas, em todos os nossos caminhos. É o que te pedimos e oramos, como família, em nome de Jesus.